E finalmente estamos de volta com o nosso pré-jogo no primeiro desafio do Fluminense depois da brilhante campanha na Copa do Mundo de Clubes, chegando à semifinal. Vamos retomar a campanha, que também era uma boa campanha, é uma boa campanha no Campeonato Brasileiro. O Fluminense entra em campo para enfrentar o Cruzeiro a partir das 7h30 da noite. A bola vai rolar e o time do técnico Renato Gaúcho vai tentar buscar mais uma vitória. É claro, vamos sentir muita saudade da Copa do Mundo. Foi realmente incrível, maravilhoso. Mas confesso também que estava com muita saudade do nosso Campeonato Brasileiro, de Maracanã, principalmente no Maracanã, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana, tem muita coisa por acontecer em 2025, mas infelizmente também não é um jogo só para matar saudade, né? Pelo contrário, talvez a partir de hoje também sentiremos muita falta de John Arias, jogo que deve marcar a despedida do colombiano, o último jogo dele com a camisa tricolor. Então vem comigo, a partir de agora eu vou contar toda essa história de Fluminense e Cruzeiro, repleto de ingredientes interessantes. Bora de pré-jogo. Bom, acho que não tem como ser diferente. Hoje, o centro das atenções no Maracanã será John Arias, que ontem foi negociado, foi vendido para o Wolverhampton na Inglaterra. Na verdade, restam ainda detalhes a serem acertados ali entre Arias e o clube inglês para a assinatura de contrato, como já informamos aqui mais cedo, mas tudo indica que realmente hoje vai ser o último jogo do colombiano com a camisa do Fluminense. Uma trajetória vencedora de títulos, de momentos marcantes, que chegará ao fim no Maracanã nesta noite. E aí, resta saber como isso vai impactar o time, se vai impactar. Como os jogadores vão viver esse último jogo do Arias, como ele vai entrar em campo. Eu confesso que não é uma preocupação para mim. O Arias sempre foi extremamente profissional, correto. Não há motivo para duvidar da dedicação caso ele entre em campo, porque, é claro, estamos falando de futebol. Pode ser que numa conversa hoje entre ele e Renato Gaúcho, o Renato entenda que o Arias não está com a cabeça no jogo, não está bem, e aí não deve jogar. Aí é uma situação, enfim, se acontecer a gente só vai saber depois. Mas acho que não, acho que ele vai para o jogo, e acho que ele vai, e acredito muito que ele vai dar o melhor, como ele sempre deu. Não vejo motivos para desconfiar disso. A questão é como vai estar o Maracanã, como vai estar a arquibancada. As redes sociais, para mim, não refletem, nem sempre, ou quase nunca refletem a realidade de fato. Porque nas redes tem um movimento muito dividido ali de torcedores que vão apoiar e tem torcedores falando que vão vaiar. Então é uma grande incógnita para mim como que vai ser o ambiente do Maracanã logo mais com essa venda já praticamente concretizada, com tudo certo. Teremos mais torcedores apoiando, mais torcedores talvez vaiando. Eu acho que o jogo também, o resultado do jogo, ele pode interferir nesse sentido. Eu já dei minha opinião sobre isso. De um modo geral, eu sou contra vaias em certos momentos, mas é a minha opinião. Obviamente que o torcedor que vai para o estádio ele pode, dentro dos limites, ali, fazer o que ele quiser. Mas nesse caso do Arias, para mim, vaiar é loucura. Para mim, é minha visão, né? Não faz o menor sentido por tudo que já aconteceu, pela história que construiu. E é claro que não termina da maneira como a gente imaginava, né? A gente esperava, na verdade, a gente tinha uma esperança de que o Arias pudesse continuar. Mas há muito tempo ele já vem sinalizando que esse momento poderia chegar, e chegou. E aí vamos ver no jogo como as coisas vão acontecer. Para ele, para o Fluminense, para a torcida, como será essa atmosfera no Maracanã. Pode ser muito positiva, dependendo do que acontecer na partida, ou não. Pode ser o contrário. Enfim, vamos ver, né? Olhando aqui para a tabela do Campeonato Brasileiro, vou colocar na tela para vocês. Tinha tanto tempo que eu não olhava para a tabela do Campeonato Brasileiro que eu já tinha até esquecido a real situação. Então vamos lá, vamos dar uma atualizada aqui. 14ª rodada. Já tivemos alguns jogos. Palmeiras e Mirassol empataram em 1-1. O Corinthians bateu o Ceará fora de casa 1-0. Santos bateu no Flamengo ontem por 1-0. Bom resultado, hein? Botafogo e Vitória 0-0. Bragantino e São Paulo 2-2. E aí hoje teremos Fluminense e Cruzeiro.
Vamos lá, aqui a classificação. O Flamengo liderando com 27 pontos, o Cruzeiro vice-líder com 27, o Bragantino também chegou a 27. Que campanha do Bragantino, hein? Se ganha o São Paulo, teria assumido a liderança da competição. Impressionante. E aí o Bahia fecha ali o G4, 24 pontos. Depois Palmeiras 23, Botafogo 22 e o Fluminense com 20, ao lado do Atlético Mineiro. Então se o Fluminense ganhar o jogo, vai a 23 pontos e iguala ali o Palmeiras e fica, portanto, a 4 pontos ali da liderança da competição. E segura o Cruzeiro também, né, que seria importante. Então o Fluminense lutando para voltar ali pelo menos para o G6, ultrapassar o Botafogo e se manter no pelotão de frente, pelotão de cima, que obviamente esse vai ser o objetivo principal. Vamos ao histórico desse jogo também, começando aqui, vou chamar logo a atenção para isso aqui. O Fluminense não perde para o Cruzeiro no Maracanã desde 2008. A gente está falando aí de 17 anos, né? Muito tempo. Derrota por 3-1 para o Cruzeiro. Vamos ver a escalação desse jogo aqui? Vamos lá? Ricardo Berna, Arouca, Sandro, Roger, Júnior César. Tá um pouco fora da ordem aqui. Luiz Alberto, Fabinho, Tartá, Igor, Dodô e o Washington. Esse foi o time que o Fluminense colocou a campo nesse jogo em que saiu derrotado pelo Cruzeiro por 3-1. De lá para cá a gente vai contar aí 3 empates e o resto só vitória. Aí pegando o geral, né? Os últimos 12 jogos aqui no site flusão.info, o Fluminense perdeu para o Cruzeiro por 2-0 ano passado lá no Mineirão. Mas antes vinha numa sequência também de invencibilidade. Antes dessa derrota, olha só, a última havia sido lá em 2018. No Mineirão também, 2-1. E aí depois uma sequência aí de empate, vitória, mais 2 empates, só vitórias. Então, assim, o tabu é muito interessante, os números são muito favoráveis, o histórico é muito favorável, mas hoje é um Cruzeiro diferente que entra em campo, né? Um Cruzeiro que vem num grande momento, uma grande fase, sob o comando do Leonardo Jardim. É um time que está com um centroavante inspirado, que é o Caio Jorge. Então, eu espero, obviamente, que mais uma vez o Fluminense saia vitorioso desse jogo no Maracanã, é o que todos nós queremos. Mas vai ser um grande desafio, porque está numa grande fase. Vamos à provável escalação, sempre aqui com a parceria da KTO. Ontem eu trouxe aqui algumas alternativas lá na KTO, de odds. Fui ver aqui, tem algumas coisas que não estão interessantes. Só mostrando para a galera de novo, né, que não houve alteração de ontem para hoje. 2,30 é a odd para a vitória do Fluminense, 2,30 contra 3,35 do Cruzeiro. Então uma vantagem para o Fluminense, um favoritismo, né, na verdade. Total de gols do jogo, 2,45 para sair mais de 2 gols. Para quem acha que vai ser um jogo de poucos gols, menos de 3, pagando 1,52. E aí, cara, eu acho... o Fluminense, empate anula a aposta. Para quem quer ser um pouco mais precavido, o empate devolve. Se der empate, devolve o valor da aposta. Está pagando 1,57. Acho que está razoável. E aí tem o Odão que eu falei aqui ontem. Tem a vitória do Fluminense com um gol do Martinelli ou assistência, 8,15, é o Odão. E a outra opção uma finalização do Germancano e uma finalização, chute a gol, de Germancano e Matheus Pereira. Odd 3,10. São algumas opções que você tem na KTO, sempre com responsabilidade, nosso apoio. A KTO que está lado a lado com a gente nessa temporada, já desde o ano passado também. Nunca vai colocar em risco dinheiro que você não pode perder, está sempre tendo isso em mente. Jogou, perdeu, se vai fazer falta, não joga de novo. Segura, deixa o tempo passar. Jogo para maior de 18 anos, está aqui no comentário fixado, o link para a KTO. Você clica aqui, abre a sua conta rapidinho, muito simples e rápido. E só de você fazer a sua conta já ajuda, tá? Só isso já ajuda muito, muito mesmo. Tá? Muito importante, porque sem essa parceria da KTO a gente não conseguiria entregar todo esse conteúdo com toda essa equipe para vocês. Vamos lá, vamos então falar da provável escalação do Fluminense, que é uma incógnita. Temos aí algumas dúvidas para esse jogo, principalmente em relação ao esquema com 3 zagueiros. O Renato vai desfazer? Vai voltar para um 4-3-3? 4-2-3-1? A tendência é voltar a ter 2 zagueiros. Mas não dá para descartar a repetição, um repeteco
do esquema com 3 zagueiros que deu certo lá nos Estados Unidos. Então, a princípio, a gente dá para projetar o Fluminense com Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas e René, e aí o trio de volantes, Hércules, Martinelli e Nonato, e aí o Bernal também briga por um lugar, é possível. No ataque, John Arias, Soteldo deve ganhar uma chance, mas aí sabemos que tem uma briga intensa aí com Canóbio, Serna e o Keno também. Acho que Keno e Serna estão um pouco atrás nessa briga, mas enfim, são 4 jogadores para uma vaga e Germancano. Se o Renato optar pelo esquema com 3 zagueiros, bom, aí sairia um atacante, provavelmente Soteldo, para entrar o Ignacio. Não tem muito mistério. Paulo Henrique Ganso seria uma possibilidade? Seria uma possibilidade também. Seria uma possibilidade, mas eu tenho informação de que o Ganso sentiu um problema muscular no treino de ontem e está fora do jogo de hoje. Deve ficar fora, esperar a confirmação no clube, a gente tem a confirmação, mas ele sentiu um problema no treino de ontem e deve ficar fora do confronto. A tendência é essa, mas ele chegou a ser uma possibilidade também. E aí o Renato deve repetir esse esquema com 3 zagueiros. Vai ter pela frente um Cruzeiro muito forte, sabemos disso. Um time que vem jogando num 4-2-3-1, com o Léo Jardim, o Caio Jorge mais avançado, você tem o Matheus Pereira, que é o craque, que é o da qualidade, com o Wanderson pela esquerda, o Christian pela direita, que virou um meio atacante, com o Wanderson com um jogador de velocidade pelo lado esquerdo, e aí tem Romero, Lucas Silva. Então o Renato tem, aí depende da estratégia de como o Renato imagina que o Cruzeiro vai vir para esse jogo, para ele definir o esquema. Mas hoje, no momento, se eu tivesse que arriscar, eu arriscaria um time com 2 zagueiros, tendo 3 homens na frente, e iria com essa escalação. Por mais que o Cruzeiro seja um time complicado, difícil, eu acho que com essa formação o Fluminense tem condições sim de igualar. A não ser que o Renato tenha a questão do Thiago Silva também, de proteger um pouco mais o Thiago Silva, não deixar ele tendo que fazer perseguições muito longas em cima do Wanderson ou do próprio Caio Jorge. E aí, diante da força que tem o Cruzeiro, talvez o Renato opte por esse esquema com 3 zagueiros. Acho que são 2 possibilidades válidas. Vai depender muito, repito, do estudo que a comissão técnica fez em relação ao adversário. O Renato, inclusive, falou sobre essa volta, esse retorno, como a campanha no Mundial pode fazer diferença neste momento em relação à confiança, e também falou, inclusive, sobre John Kennedy. Bom, eu acho que, acima de tudo, ontem mesmo já tive um bate-papo com o meu grupo. Virar a chave, virar a página, voltamos para a nossa realidade. Dei os parabéns para eles novamente por tudo que eles fizeram na Copa do Mundo, que foi maravilhoso em todos os sentidos. Agora a nossa realidade de Campeonato Brasileiro, Sul-Americana e Copa do Brasil. O Campeonato Brasileiro é um campeonato longo, difícil, muito difícil. A gente vinha num crescente e eu espero que a dedicação, a entrega, seja a mesma que a gente vinha tendo aqui no Brasil, que nós tivemos lá na Copa do Mundo, para que a gente dê prosseguimento no nosso trabalho e que a gente possa continuar pontuando no Campeonato Brasileiro também. Eu acho que essa Copa do Mundo foi fundamental para que a gente pudesse recuperar alguns jogadores que a torcida ainda estava na dúvida e eles provaram o valor deles e, acima de tudo, a confiança que o grupo teve nessa Copa do Mundo, que a gente tem que dar sequência nesse trabalho aqui no Campeonato Brasileiro, justamente por isso. Se provar na Copa do Mundo, jogando contra os grandes, contra os melhores, que têm condições de jogar praticamente de igual para igual, a gente vai continuar respeitando todos os nossos adversários aqui no Brasil, mas a gente vai jogar. Com a bola a gente vai jogar, sem a bola a gente vai marcar. Um time com muita confiança, com muita personalidade, sempre buscando as vitórias. Tive várias conversas com o presidente sobre o John Kennedy. Eu mesmo ontem conversei com ele, através do vídeo, troquei algumas ideias com ele. É um jogador que ele tem o que é necessário, que é futebol. A gente escuta muitas histórias, mas eu falei para ele que eu queria conhecê-lo pessoalmente, para ver se é isso, aquilo, mas o importante foi o que ele me passou. Que ele vai se entregar nos treinamentos, que vai se dedicar ao máximo e para nos ajudar. Isso para mim, para o treinador, é a coisa mais importante. E no momento que ele chegar aí, eu vou conversar com ele novamente, pessoalmente, mais um que pode chegar para nos ajudar. Quanto mais forte o nosso grupo tiver, como falei, nós temos 3 competições pela frente, a gente precisa de um grupo forte, um grupo grande,
porque são muitos jogos e nós vamos ter muito problema de lesão, de cartão. Então, quanto mais opções o treinador tiver, melhor. Pode ter certeza que ele vai nos ajudar bastante. Bom, antes que eu me esqueça, 33 mil ingressos vendidos para esse jogo. Até ontem à noite, pelo menos, já será parcial. Esse número já deve ser superior. John Kennedy não fica à disposição hoje, mas ficará à disposição para o final de semana no Fla-Flu, tá? Bom, eu acho que não tem muito mistério, muita dúvida. O Fluminense vai ter que fazer um grande jogo hoje. Jogo nível Copa do Mundo para conseguir superar esse Cruzeiro que vem muito forte, vem numa sequência de vencibilidade enorme. Vou trazer informações do Cruzeiro aqui para vocês já. Então vai ter que ser um jogo muito intenso no Fluminense, já descansou bastante. O time chega bem recuperado, zerado, teve ali não muito tempo para treinar agora, mas já vinha também, né? Já vinha de jogos dos Estados Unidos, então não tem muito mistério em relação a isso. Fazer um jogo de altíssima intensidade, porque o Cruzeiro é um time muito intenso, sob o comando do Léo Jardim, marca, pressiona muito, muita velocidade. É aquele jogo que vai ter que ter atenção do início ao fim, não tem jeito. Se relaxar, os caras realmente estão atropelando. Então, é um jogo que o Fluminense vai ter que tentar fazer um jogo perfeito ali, com muita marcação, muita força, e quando tiver a bola, sair para ataque, tentar também se impor, criar oportunidades, ser efetivo no ataque também, aproveitar as oportunidades, porque imagino que não serão muitas nesta noite no Maracanã. E por falar no Cruzeiro, vou trazer aqui informações do Cruzeiro com o repórter Leonardo Gimenez, que é lá da Samuca TV. Aliás, um abraço para o Samuel Venâncio, grande parceiro. Ele chega com todas as informações do adversário de hoje, que tem desfalque. Fala galera do canal do Lessa, tô chegando então aqui com as informações desse Cruzeiro que vem muito embalado para esse jogo contra o Fluminense. Nos últimos 13 jogos foram 9 vitórias e 4 empates, é isso mesmo. O Cruzeiro chega então com muita força para esse jogo no Rio de Janeiro e para enfrentar o Fluminense, já que está super embalado, o técnico Leonardo Jardim vai repetir a equipe que vem jogando, que vem vencendo e convencendo, seja no Campeonato Brasileiro, mas também na Copa do Brasil. Para esse jogo, porém, ele não vai ter o lateral esquerdo Kaique, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O Kaique é um dos destaques dessa equipe, muito importante, seja no apoio ofensivo, mas também nessa recomposição defensiva. Para esse jogo, já que ele não vai ter o Kaique, ele tem algumas alternativas, viu? A principal delas é o garoto Cauã Prats. O problema é que ele tem 16 anos, ainda foi testado na Sul-Americana e alguns amistosos agora também pela Vitória Cup, mas fato é que ele nunca enfrentou um jogador como o John Arias, do Fluminense, né, o grande destaque do tricolor na temporada. Então vamos ver se ele vai colocar o garoto Cauã Prats, ou então ele vai colocar o William, lateral direito, improvisado no lado esquerdo. Ele já jogou assim nos tempos de Wolfsburg, na Alemanha. Então, se o William jogar na esquerda, o Fagner assume normalmente o lado direito de defesa aí do Cruzeiro nessa lateral direita. Tirando isso, o Cruzeiro vai ter força máxima, com exceção do Kaique, e ainda conta com o retorno do meia Eduardo, uma peça importante para o elenco do Cruzeiro. Jogou muito tempo aí no Botafogo, né, no ano passado. Foi campeão da Libertadores e também do Campeonato Brasileiro, volta de suspensão. Ele tinha sido expulso contra o Vitória antes mesmo da parada, cumpriu suspensão contra o Grêmio e agora volta a ficar à disposição. Vale ressaltar que ele é reserva, mas costuma ser bastante acionado no segundo tempo dos jogos. Para esse compromisso, então, o Cruzeiro deve ter Cássio, Fagner, Fabrício Bruno, Lucas Vidalba, e eu estou postando no William, improvisado, aí no lado esquerdo, ou então o garoto Cauã Prats. No meio campo, sem surpresas, Lucas Romero, Lucas Silva, Matheus Pereira e Christian. Na frente, Wanderson e Caio Jorge. Esse é o time do Cruzeiro, que é o vice-líder do Campeonato Brasileiro. 27 pontos conquistados em 13 rodadas, então aí com uma média de mais de 2 pontos por jogo. Tá falado, pessoal? Um abraço aí. Muito bem, valeu, Léo. Grande abraço. Então é isso, todo cuidado é pouco com esse Cruzeiro. Vamos lá, vamos à arbitragem para a gente finalizar nosso pré-jogo. Apita a partida do Rio Grande do Sul. É o trio de arbitragem de hoje. Rafael Rodrigo Klein, auxiliado pelo Jorge Eduardo Bernardi e pelo Maurício Coelho Silva Pena. O VAR será o Braulio da Silva Machado de Santa Catarina. Esse árbitro, ele já apitou, confirmar aqui, 3 jogos do Fluminense, 2 vitórias e um empate.
Ano passado, o Fla-Flu, ele captou a derrota para o Flamengo 1-0. Depois, vitória sobre o Curitiba, Cuiabá 1-0 e o Sport 2-1. Esse jogo, Sport esse ano, né, 2025. Ele captou o jogo contra o Sport esse ano. Teve até um lance polêmico, né, naquele jogo contra o Sport, pênalti ali, enfim. Mas é isso. Transmissão. Ele faça uma boa arbitragem. Vamos voltar à nossa realidade, a arbitragem da CBF, do futebol brasileiro. E lá vamos nós de novo. Transmissão da Record, Cazé TV e Premier, os três transmitem. E claro, a gente estava com saudade da nossa transmissão, né? Porque na Copa do Mundo a gente não conseguiu fazer a nossa transmissão lá, a gente não podia fazer e agora volta tudo ao normal. Então significa que você pode ver o jogo onde você quiser, mas deixa o áudio com a nossa transmissão, de quem entende, quem vive Fluminense 24 horas por dia. Estaremos lá com toda a nossa equipe dentro e fora do estádio para levar todas as emoções desse jogo que promete muito. Pode ser muito emocional, enfim, muito sentimento, diversos sentimentos em relação a essa saída do John Ares ao Fluminense. Muita coisa vai acontecer logo mais, independentemente de qualquer coisa, o mais importante é a vitória do Fluminense e que ela possa acontecer no Maracanã e, se Deus quiser, iremos comemorar. Valeu, galera, nos encontramos mais tarde, aguardo vocês, estamos juntos, valeu!